Bom dia a todos. Essa semana nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra e eu acho que nesse momento, né, em que todo mundo vive um retrocesso em relação a uma série de conquistas, é um momento muito especial. E, e é um momento muito especial também, né, lá nos Estados Unidos, onde toda essa questão, né, do racismo, da consciência negra, está extremamente ativo e importante. E nós vamos homenagear hoje Martin Luther King, que foi uma das grandes mentes que passou nesse planeta, né, nos últimos tempos, e um exemplo a ser seguido. E ele tinha um sonho. Então a gente vai começar com Catinha para falar para a gente sobre esse sonho. Bom dia! Bom dia, Clarissa. Bom dia, meus amigos, minhas amigas que aqui se encontram. Então, vamos dar início a esse momento realizando aquela viagem para dentro de nós. Eu estou Kátia Rocha, sou uma administradora e atuo na área social e também com espiritualidade. E vou conduzir vocês a uma experiência de meditação que ela pode ser feita de olhos abertos ou fechados. Aí você procura a melhor posição. Pode ser sentada, com a coluna erecta, tirando o que tiver no colo. Se puder deixar os pés firmes no chão, quem puder ficar descalço. Mas que você, nesse momento, você comece a perceber inicialmente o seu corpo, começando lá de baixo, os pés. Aí você vai subindo. Como é que tá? Como é que estão as suas pernas, seus quadris, a sua coluna? Aí a gente pode alinhar a nossa coluna. Mesmo deitado, você pode ter essa sensação de que você está colocando tudo no eixo. Pode fazer esse exercício com os ombros para frente, para trás, como a doutora Clarissa fez nesse instante. Mexer o pescoço, olha para cima, para baixo, que agora você está entrando em conexão com a sua energia espiritual, com o seu eu interior. Nesse momento, você abre o seu coração para ir ao encontro da sua paz, do divino dentro de você. E para isso é importante que você procure acalmar o corpo físico, os órgãos físicos e também verificar como é que se encontra a sua respiração. Então aí você pode inspirar com o nariz mesmo, você pode soltar ou pela boca, você escolhe. Então, vamos fazer primeiro pela boca, depois a gente faz pelo nariz. Mais uma vez, eu inspiro, puxando o ar e soltando pela boca. Puxo o ar. Ah, aí você percebe que você
se encontra mais calma, mais calmo, que pode até fazer esse exercício pelo nariz. Puxa o ar, segura e solta pelo nariz. E aí você vai observar como é que se encontram os seus pensamentos, como é que se encontra a sua vida, o que você planejou para você, se você fez esse planejamento inicial quando nasceu, você não vai se recordar, mas você fez. Mas aí você começou a crescer, e aí lá na adolescência, você, ou até quando criança, você disse para sua mãe, para seu pai, ou para algum coleguinha: eu tenho um sonho. Então, revisite agora, nesse momento, o seu sonho. E para cumprir esse sonho, para conquistar, para alcançar, provavelmente, naquela época, você não estabeleceu metas, você não sabia que tinha que quantificar tempo, mas você sabia de uma coisa, porque você tem essa certeza de que você possui talentos. Quais são os seus talentos? As habilidades, seus potenciais, uma qualidade, uma virtude, e que você gostaria de realizar uma transformação. Então, qual é a transformação a que você se propôs? É para o eu, para você própria, para você próprio, para o outro, para o mundo? Então, vamos agora dar um pulo, um salto lá do alto e observe lá de longe quantas pessoas estão ao longe e que você pode ajudar, que você pode melhorar a conexão com as pessoas, sem julgamento de raça, de cor, etnia, porque nós somos raça humana e todos nós possuímos direitos humanos. Nós temos que ter essa consciência. E aí volte lentamente e traga com você essa fé, essa certeza. E se em algum momento você por acaso titubear, encontrar obstáculo, ó, adapte-se, seja flexível. Você pode dar um passo para trás, mas dê dois para frente, porque um passo de coragem da filha e do filho são multimilhões de coragem do pai. Do pai que é mãe, do pai que habita em todos nós e que sustenta este grande planeta Terra. Então, lentamente retorne de novo, procure a sua respiração e procure estar aqui, concentrada, concentrado, aqui conosco, aqui com os nossos amigos e amigas que se dispuseram a realizar essa atividade tão grandiosa. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Eu vou ficar ouvindo suavemente, que eu vou precisar sair para uma atividade, mas lembre-se,
esse sonho seu. Pode ser o sonho de outros que estão ao seu lado, então una-se a essa pessoa. E se não for, inspire outros. Com certeza você está sendo visto. Um forte abraço, um beijo para todas vocês, todos. Namastê, um chante, muita paz. Tudo de bom para vocês. Gratidão, doutora Clarissa. Muito lindo, Catinha. E agora a gente vai aproveitar a Nanda, enquanto ela está aqui conosco. Acho que Nanda caiu. Então vamos convidar a Bianca. Bom dia a todos vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo e que depois também vai nos acompanhar gravado. E agradeço aqui a Catinha por começar tão lindamente, nos convidando a estarmos presentes, conectados ao nosso ser, atentos ao nosso corpo, mais próximos, talvez, do nosso propósito da existência humana. Enquanto a Catinha fazia esse movimento, vem aquela pergunta: qual é o nosso lugar no universo? Acho que essa pergunta ela é tão antiga quanto a própria humanidade. E ela justamente nos leva a refletir sobre sonhos, sobre aspirações. E Martin Luther King, um dos maiores líderes, né, de todos os tempos, nos mostra que os sonhos têm o poder de transformar o mundo. Essa frase que foi trazida aqui como o propósito, talvez, dessa manhã, vem, acho que, do seu discurso mais famoso, onde ele nos convida a refletir sobre a igualdade e o respeito. A história é repleta de exemplos de pessoas que, movidas por seus sonhos, transformaram o mundo. Desde os grandes inventores até os líderes de movimentos sociais, como Martin Luther, todos eles compartilham uma característica bem comum, que é a capacidade de sonhar. E também me lembro de Mahatma Gandhi, né, com a sua filosofia de não violência, liderou a Índia na luta pela independência e inspirou muitas pessoas, muitos movimentos de resistência em todo o mundo. Ainda hoje, muitas pessoas falam, trazem a sua mensagem de amor e paz. Nelson Mandela, que após décadas de prisão, de sofrimento, de expiação, não desistiu de sonhar e acabou se tornando o primeiro presidente negro da África do Sul e acabou encerrando o apartheid. Malala, né? Yousafzai, essa menina de 15 anos, foi baleada por defender o direito das meninas à educação no Paquistão, que também, mesmo ferida, machucada, não desistiu de sonhar. Continuou sua luta e hoje se tornou uma pessoa, acho que a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, sonhar é fundamental. Agora, basta sonhar? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para transformar os nossos sonhos em realidade? Será que nós temos coragem e disposição para agir e fazer a diferença na nossa vida, na vida da nossa família, no mundo? A gente não precisa ser Gandhi, Mandela, nem mesmo Martin Luther King, mas a gente pode começar fazendo pequenas mudanças em nossas vidas, nos nossos sistemas. E aí a gente pode se perguntar: quantas pessoas nós excluímos da nossa vida por julgamentos pessoais? Se nós queremos transformar o mundo em um mundo de respeito, de união,
Podemos começar olhando ao nosso redor. Muitas vezes, aquela pessoa da nossa família que nós não entendemos, que nós julgamos, que nós criticamos e acabamos excluindo da nossa vida. Ou quantas vezes nós deixamos de praticar respeito, gentileza, empatia com as pessoas. Tem uma frase de Virginia Satir que eu gosto muito, que ela diz que precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Precisamos de 8 abraços por dia para nos manter. E precisamos de 12 abraços por dia para crescer. Essa frase de Virginia Satir, que é uma psicoterapeuta norte-americana, é um convite. Sim, um convite ao abraço. Né? Um abraço que muitas vezes é capaz de mudar o mundo de alguém. E a gente pode começar abraçando mais as pessoas. Quando foi a última vez que você recebeu um abraço afetuoso? Quando foi a última vez que você abraçou alguém de forma generosa, de forma genuína? E sim, um abraço é capaz de produzir saúde para as pessoas. Então, para finalizar, e já convidar a Fernandinha, que já vi que ela entrou, eu convido todos a refletir sobre seus sonhos. Quais são os seus maiores desejos? O que você quer deixar de legado para o mundo, para as pessoas da sua família, para os seus amigos? E esse seu sonho, esses seus desejos beneficiam quantos? E acima de tudo, o que você está disposto, disposta a fazer para realizar os seus sonhos? Essa semana mesmo eu perdi uma grande amiga. Perdi não, né? Ela se despediu desse plano físico e foi tão interessante que, buscando uma foto para poder postar e fazer uma pequena homenagem para ela, o que eu mais encontrei foram fotos de abraços, sorrisos, encontros. E foi uma jornada muito linda e eu fiquei pensando nela e o quanto ela deixou para nós, amigas, para a família, exatamente isso. Acho que o maior legado dela foi o sorriso. E se você for capaz de sorrir para as pessoas, você já está fazendo algo muito bom. Então imagine se você puder unir o seu sorriso, o seu abraço com o seu sonho. É algo transformador, com certeza. É isso. Eu sou Bianca Pisato, falo aqui do Paraná. Muito obrigada. Muito obrigada, Bianca. Nanda, bom dia! Bom dia, agora sim! Que alegria, tô na estrada, então a minha internet está oscilando um pouquinho, mas é sempre uma alegria conseguir entrar aqui, ouvi-los, falar um pouquinho para vocês esse momento que para mim é um momento sagrado. Não deixa de ser um sonho a gente poder compartilhar aquilo que pensa, estuda e acredita e ter pessoas que possam nos ouvir, nos respeitar, nos dar um lugar. Então, me chamo Fernanda, sou aqui da Serra Gaúcha, trabalho com terapias integrativas, sou professora, empresária e uma aluna da vida. E quando penso em sonho, nós todos temos, né? Quem não tem? Às vezes nós acreditamos que os nossos sonhos não são mais possíveis, mas eles ainda estão ali. Né? Se a gente pergunta para alguém, a pessoa pode até dizer: ah, não tenho sonho, já tive quando era mais jovem, mas agora eu vejo que não é mais possível. Mas ele existe, ele está em algum lugar. E o que é lindo? Na filosofia de vida que eu acredito, cada indivíduo tem o sonho e todos os recursos para realizar
E é um sonho que não se sonha sozinho, né? Tudo aquilo que a gente realiza é o sonho da nossa família. Quantas vezes nós ouvimos nosso pai falando: ah, eu sonhei para você tal coisa, eu trabalhei para que você pudesse realizar tal coisa. E quem aqui está me ouvindo que é pai e mãe, ou no meu caso, madrasta, né? Tenho meus sobrinhos, meus afilhados também. Quanta coisa a gente imagina para eles, né? Que a gente faz um esforço, às vezes, abrir mão de coisas para nós mesmos, para que eles possam fazer algo diferente ali na frente. Então, o meu sonho, o teu sonho, ele não é único. Ele é um sonho de um sistema familiar todo. E nós temos todos os recursos para realizar esses sonhos. Mas muitas vezes, devido às circunstâncias da vida e alguns contextos, a gente vai acreditando que isso não é mais possível. O que é lindo, na nossa herança genética, no nosso DNA, no nosso funcionamento, nós não temos só os traumas e as coisas difíceis que aconteceram. Nós também temos essa força de realizar tudo aquilo que for possível para nós e para aqueles que nos rodeiam. Imaginem que esses dons que nós herdamos, eles também vieram das experiências que os pais tiveram aqui atrás. Nós somos o sonho de todos os nossos antepassados. E esses antepassados que não são só do nosso sistema familiar, mas da nossa espécie como um todo. Quando chega um médico, né, como tem vários aqui nesse grupo, buscando uma cura, descobrindo um funcionamento de um tratamento, pesquisando como o nosso corpo funciona, é o sonho de quantas pessoas isso? Então, quantas pessoas nesse momento estão indo em busca de uma terapia, de uma ajuda, de um advogado, de uma palavra de amor de um assistente social, de um padre, de um pastor, de um médico que deu uma orientação. O nosso ofício e aquilo que a gente faz a serviço dos outros é o sonho de uma espécie inteira. Olha que coisa mais linda. Então, quando nós conseguimos nos apossar do nosso lugar, do nosso dom, das coisas que a gente veio para a Terra para fazer, a gente está realizando o sonho da nossa espécie. Então, que possamos todos nos apossar desses dons e ficar aí a serviço da vida. Ontem mesmo eu falava para uma amiga minha que muitas vezes a gente pensa num contexto todo, como que a gente vai fazer isso, como que isso vai funcionar. Muitas vezes o como não é com a gente, né? Dar o sustento da terra, a estrutura firme para que a gente possa ter onde pisar, não é com a gente. Isso é uma força maior que guia. A nossa tarefa é erguer a nossa perna para dar o passo. O chão não é com a gente. Então, que possamos erguer a nossa perna para dar um passo em direção aos nossos sonhos e confiar que existe uma força que deixa o chão ali sustentando para que a gente possa firmar esse passo. Um beijo no coração de vocês. Eu vou continuar aqui ouvindo, oscilando o sinal assim como a vida oscila, tá? Deixa um beijo no coração e que possamos caminhar todos em direção ao sonho do indivíduo, da família e da espécie. Uma honra sempre falar aqui com vocês. Muito lindo, Nanda. Muito maravilhoso. Bom dia, Padre Lázaro. Vamos convidar agora Rodolfo. Bom dia, Rodolfo. Só lembrando que daqui a 2 semanas, quando eu estiver fazendo o encontro, eu vou estar fazendo de Canu 2. E eu vou estar fazendo do Malawi. Olha que beleza. Estou viajando segunda-feira, agora, dia 25. A gente está partindo numa caravana, também com missões humanitárias, para o Malawi, um país da África Equatorial, onde lá tem um campo de refugiados, em parceria com a ACNUR, que é a agência da ONU para ajudar refugiados, principalmente refugiados da Guerra do Congo, mas tem também refugiados de Ruanda, e é um grupo da Fraternidade Sem Fronteiras. Na realidade, é um projeto da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que chama Nação Ubuntu, que dá assistências a esses refugiados de guerras dos países vizinhos
no Malawi, que é esse país. Olha que interessante, para entender também, né, a luta, teimosia, luta teimosa pelos seus sonhos e pelo direito de liberdade. A gente ainda tem esse enfrentamento. Então, bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico oncologista aqui em Uberlândia, trabalho no grupo Oncoclínicas e encontro com muita felicidade no coração e sonhos, e reforço os meus sonhos aqui a cada 2 semanas. O tema de hoje, Martin Luther King. Martin Luther King é uma das figuras também que a gente estuda bastante, é uma das figuras homenageadas dentro dessa ONG interessante, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, a parte dos representantes evangélicos, né, porque ele foi um pastor batista muito forte, com uma lição de vida muito interessante e que ficou muito famoso. Eu imagino, a Bianca tinha falado, né, de várias figuras que passaram para reforçar a gente a fortalecer e tentar executar e materializar nossos sonhos, né? Eu acredito que é isso, sonhar, eu acho que é só canalizar as missões espirituais e materializar esse propósito na Terra, enquanto a gente passa aqui, para deixar ela um pouquinho melhor. E tem uns que vêm com missões grandes, mas na realidade, para Deus, ele só quer que a gente faça a nossa parte. O pouco com Deus é muito. A gente vem, cumpre a nossa missão dentro das nossas capacidades e está tudo certo. E a ativista, olha só lá, a lindinha, ela é a mais nova participante dos encontros, né, Clarice? Eu acho que ela vai gostar tanto, que ela vai ter essas lembranças, que com certeza, quando ela estiver maior, às vezes já comunicando, ela vai fazer participações aqui com a gente, com certeza. Olha o tanto que ela é lindinha. Mas, enfim, falando dos sonhadores, a Malawi, que hoje é a mais nova ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, ela tirou o título de quem? De Martin Luther King, que na época foi o homem mais jovem, era o homem mais jovem, a ganhador do Prêmio Nobel da Paz, com 35 anos. Ganhou um ano depois de proferir aquele discurso maravilhoso. Enfim, parte desse discurso, que é a frase, né, o tema da nossa conversa aqui, que ele fala, eu tenho um sonho. Foi a parte mais importante, assim, que ficou gravada e que todo mundo repete, né? E que é emblemático, porque o discurso dele, ele durou mais ou menos uns 15 a 17 minutos de discurso. Olha que interessante, né, pessoal? Sempre tem as intuições e comunicações superiores. A história desse discurso é muito legal. Ele já estava com a energia da não violência e que nos estudos dele, quando ele faz o doutorado em teologia e ele estuda numa faculdade específica para negros, porque naquela época já tinha sido abolida a escravidão, mas tinha leis regionais muito agressivas ainda de separação. Então, naquela época que ele vive, ele nasce ali, né, e é criado no estado do Alabama, o estado severo da parte do sul. Ele nasceu em Atlanta, mas ele mora e faz parte da sua vida em Alabama por conta das regiões ali do sul, que ainda tinha enraizado essa questão da divisão. Então, tinha lugar para sentar, principalmente para sentar no ônibus, que é aquele grande protesto, né? Daquela funcionária que não quis sair do ônibus, e ali que inicia o grande movimento, mas tinha divisão nas salas de aula, às vezes escolas só para brancos, divisão às vezes nos bebedouros, olha que interessante isso, né? E ele, nas curiosidades da infância dele, ele era um dos melhores amigos dele, era um branco. E criança é pura, né? A criancinha aí que mostra, criança é pura. Então, quando Martin Luther King era criancinha, eles tinham conexão emocional, eles não viam cor de pele. Só que depois ele cresce e ele vai sentindo isso. Primeiro, essa grande separação do amigo dele. Por quê? Porque não podia estudar em escolas de brancos. E ele vai atrás desse amigo e o pai desse amigo dele olhou e falou assim, não, nós somos quase que pessoas, entre aspas, diferentes. Isso bateu tão profundamente no coração dele que ele sentiu raiva no momento inicial. Só que aí, por conta da questão religiosa, olha que interessante também o aspecto religioso, se bem interpretado, bem conduzido, trabalhou o processo de amar o próximo, inclusive amar o inimigo, porque o avô dele era pastor batista e o pai.
E ele segue o legado, aí é o legado familiar, né? As nossas consteladoras aqui, né? Que é interessante absorver e extrair o que tem de bondade, o que tem de força construtiva na nossa herança familiar. Ele absorve esse discurso de não violência e vai estudar as obras do Gandhi. Tanto é que ele é considerado o Gandhi americano na época. Olha que interessante. E que ele olha e fala, nossa, eu tenho que vencer isso. Mas como que eu venço essa minha raiva? Eu estou com raiva. Aí ele pega e fala, nossa, mas raiva é uma energia tão interessante, potente, que transforma o mundo. Mas eu não vou usar essa raiva para transformar e destruir o mundo. Eu vou essa raiva para transmutá-la em amor ao próximo. Então vem comigo, minha gente. Eu vou ser um canalizador dessa grande energia e vamos aí atrás dos direitos civis, 1964, e depois os direitos pelo voto. Apesar de que a escravidão já há mais de quase 200 anos já tinha sido estabelecida na América, mas existia aquela divisão intrínseca, né? O racismo estrutural, que ele é muito sutil. E aí ele vai trabalhando isso e vai construindo esse processo em que ele é feito como essa referência, e nesse discurso, em 17 minutos, ele está falando em todo um processo de construção histórica, um discurso muito técnico. Então, ele tem uma parte legal que ele fala do cheque sem fundo dos Estados Unidos para com a população negra, que ajudou a forjar. É muito parecido com a nossa estrutura do Brasil, né? Escravos forjando aquela terra, igual aqui. E ele olhou e falou assim, como pagar essa dívida? E aí ele falando da questão material. De repente, aí é que é legal, uma cantora gospel que estava lá, que já tinha 250 mil negros e negras em Washington, essa cantora gospel, a Mahalia Jackson, o nome dela aqui. Ela olha para ele e fala assim, e o seu sonho? Fala do seu sonho. Eu acredito que eles devem ter conversado isso antes. Ele dá uma parada, diz que ele para aí uns 2 minutinhos, e se tem documentários a respeito, é muito legal isso, ele para, encosta o papel que ainda tinha que terminar, põe de lado, eu acho que aí ele conecta com energias superiores, recebe intuições e aí ele muda a dinâmica do discurso, mesmo que rapidamente começa a proferir as partes, acho que da alma dele. E ele começa a falar dessa parte dos sonhos. E aí ele fala: eu tenho um sonho de que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes que todos os homens são criados iguais. Aí vem já o conjunto de formação teológica dele. E aí ele vai na sequência dos sonhos, e aí a frase que fica emblemática, que ele solta com a maior energia do seu espírito, né? E eu tenho um sonho em que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Hoje a gente pode amplificar isso, e eu tenho um sonho em que as pessoas não serão julgadas também pela sua orientação sexual. Eu tenho um sonho onde ninguém vai ser julgado pela sua condição social. Um sonho pela questão de gênero, de ser homem ou mulher, é o sonho da Malala, que levou também tiros na cabeça. O pastor levou um tiro na cabeça e morreu. É igualdade. Ganhar prêmio Nobel da Paz é você expressar e ser um instrumento da paz, instrumento de paz nesse mundo, é instrumento de ver todos como uma grande família espiritual. Depois ele termina solicitando liberdades. E aí ele tem frases emblemáticas, né? Uma frase importante dele que a gente também sempre usa, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso também é tão legal. Os bons às vezes são tímidos, a assessoria de imprensa dos malvados, eles são bem sem vergonha, né? E atrevidos. Então ele entra em redes sociais, internet, e às vezes destila separações, discórdias. Vamos usar a mesma ferramenta para salvar vidas, porque nessa ferramenta está deixando muita gente triste, ansioso, deprimido, tendo corrupções, no mesmo mecanismo que é uma internet, um celular que todo mundo tem na mão, a gente pode salvar vidas e fazer grandes movimentos, grandes efeitos. Se eu soubesse que o mundo iria acabar amanhã, frase do pastor, eu ainda hoje plantaria uma árvore.
Esse é o sonho que ele tem: teimosia, desobediência civil. Diz que ele foi preso 29 vezes. Mais ou menos parecido com o Gandhi. Apanhou, foi preso e olhava falando, mas eu sou teimoso com o meu sonho, o direito de liberdade. Foi tão forte que nos Estados Unidos só 2 pessoas que têm o feriado nacional pelo dia do seu nascimento: Martin Luther King e George Washington. Olha a importância dessa figura da história da humanidade. E encerro com uma outra frase de esperança: fortalecendo a esperança. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Vamos fortalecendo, pessoal, os nossos sonhos, as nossas caminhadas, com muita força, muita fé, perseverança no bem, sonhar em novos trabalhos e novos frutos desses nossos encontros aqui. É muito bom estar com vocês, muito bom sonhar com vocês. Um bom fim de semana e que a caravana para Canudos seja o início de um sonho bom, viu, Clarissa? O início de uma conexão boa dentro do nosso grupo e que se amplifique em ajuda máxima àqueles irmãos nossos, né? Que estão em situação mais vulneráveis e diluir nessas diferenças sociais, raciais, ideológicas, políticas, em todos os momentos. Um beijo para todo mundo. Até daqui 2 semaninhas. Muito lindo, muito maravilhoso. Claudinha, bom dia. Nossa, bom dia. É um prazer sempre estar aqui. E falar de sonho, depois de ouvir todos vocês falarem um pouco sobre isso, é muito reflexivo. E assim eu fiz, pesquisando sobre esse tema. Eu sou Cláudia Guimarães, sou assistente social, sou aposentada, coordeno um grupo de voluntários contadores de história. E eu também tenho sonhos, e com certeza vocês também. E eu trouxe hoje um conto de Ricardo Albert, para depois a gente fazer uma reflexão. A casa feita de sonho, leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um ninho e doce como um mel. Assim imaginei desde pequeno a minha casa. Mais tarde, quando me encontrei só no mundo, como não tinha dinheiro, resolvi construí-la com as próprias mãos. Fiz primeiro a minha casa de papel, que é um material barato. E assim que ficou pronta, vieram todos os ventos da terra e levaram a minha casa de papel, leve como uma pluma. Fiquei sem casa, mas não desisti. E fiz a minha casa à beira-mar, com areia da praia, que é um material barato. Mal estava pronta. Vieram todas as marés do mundo e levaram a minha casa de areia, alta como uma torre. Deu-me vontade de desistir, mas eu precisava de uma casa e, sobretudo, não podia abandonar meu sonho. E resolvi fazer a minha casa de madeira, que é um material barato. Cortei-a dos bosques com as próprias mãos. Ficou linda, escondida entre as folhagens. Mas ainda mal a tinha acabado. Vieram todos os fogos do céu e queimaram a minha casa de madeira, quente como um ninho. Chorei sobre as coisas, as cinzas, como se chora uma pessoa querida que morreu. Mas mesmo assim não desisti e resolvi fazer a minha casa de açúcar. Mas o açúcar não era um material barato. Pois não. Mas eu precisava de uma casa e, sobretudo, não podia abandonar o meu sonho. Trabalhei, lutei, passei fome para juntar o açúcar suficiente da terra e devorar a minha casa de açúcar, doce como mel. Fiquei sem casa e desisti de construí-la com as próprias mãos. Perguntaram-me onde moro. Onde moro eu? Sei lá. Vou pelo mundo aqui, além de um bosque à beira-mar. Perguntam-me se não tenho casa. Tenho sim. Eu podia lá abandonar o meu sonho? Resolvi imaginá-la. Num sítio onde não chega o vento, nem o mar, nem o fogo, nem os bichos da terra. Fiz a minha casa, o meu próprio sonho. Ficou linda. Leve como uma pluma,
alta como uma torre, quente como um ninho e doce como o mel. Assim que Clarissa faz esses encontros, ela encaminha uma playlist com músicas referentes ao tema. E uma delas foi da autoria de Milton Nascimento, que a letra descreve a profissão de um vendedor de sonhos. Alguém que viaja pelo mundo levando consigo um repertório de vida e canções. Esse personagem é mais teimoso que uma criança. Invade quartos, salas, janelas e corações com suas frases inventadas, que voam sem rumo no vento, procurando um lugar e momento onde alguém também queira cantá-las. A metáfora do vendedor de sonhos é poderosa. Representa o papel do artista como um mensageiro de esperança e inspiração. Ele troca sua fé ambulante por um caminho de pedra feliz. Uma jornada que, apesar de difícil, é gratificante. É, portanto, uma celebração da arte como meio de conectar pessoas e culturas, e da música como um veículo de sonhos e emoções. Mas Milton também canta, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Clube de Esquina. Que os sonhos possam inspirar nossos processos de desenvolvimento pessoal, de transformação, de expansão da consciência. O outro livro, que na verdade rendeu até um filme de Augusto Cury, o filme de Jaime Monjardim, O Vendedor de Sonhos. Então, assim, não tenham medo de sonhar, não desistam, não tenham medo do caminho, tenham medo de não caminhar. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só sabem obedecer a ordens. Mas aqui nos encontros também vendemos sonhos, e como contadores de história, também. E finalizo com a frase de Walter Hugo Mãe, do livro O Filho de Mil Homens. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. E não há despertar de consciência sem dor, lembrando do Dia da Consciência. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Bom dia, um abraço muito grande em todos vocês e vamos continuar sonhando. Muito lindo, Claudinha. Pois é, eu devia ter colocado o Clube da Esquina, número 2 também. Padre Lázaro, bom dia! E depois nós teremos Josi finalizando com nossa música. Bom dia, bom dia. Espero que estejam me escutando bem. Alegria de estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o Padre Lázaro Muniz, aqui da Arquidiocese de Salvador, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos. E é uma alegria, uma honra mais uma vez estar com vocês. Como sempre, a cada 15 dias nos encontramos. Nem sempre posso participar todas as vezes ou o tempo todo, mas é sempre um prazer, é sempre uma honra estarmos juntos e viver esses momentos e aprender, fazer desse encontro, desses nossos encontros, um grande aprendizado, uma grande escola de formação espiritual, onde, escutando cada irmão, cada irmã, com todas as suas histórias, contos, com todos os seus processos e projetos, nós vamos compreendendo, vamos fazendo a nossa constelação, né? Como a Fernandinha sempre nos fala, nossa constelação de vida, de amor, de paz, de fraternidade, no desejo sincero cada vez maior da edificação de um mundo cada vez mais inclusivo, de um mundo cada vez mais de respeito, de valorização das pessoas. E é isso que nós queremos, que essa valorização aconteça. Quero agradecer imensamente ao nosso querido Rodolfo por nos trazer nessa descrição toda desse processo de Martin Luther King, essa figura tão emblemática, tão potente. E precisamos falar de potência mesmo quando falamos da consciência, quando falamos da consciência negra, quando falamos da consciência humana, quando falamos da capacidade dos homens e mulheres de
se unirem para a construção de sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Quando falamos da necessidade de romper com todo esse processo racista que está presente ainda em nosso meio, embora a gente muitas vezes pense que ele já está resolvido, mas ainda não. O horror da escravização ainda está forte, porque nos tornou livres em parte, mas nos tornou ainda prisioneiros e escravizados da questão social, dos relacionamentos, dos afetos. Infelizmente, ainda estamos marcados por todas essas questões. Eu quero trazer uma palavra bíblica do livro dos Atos dos Apóstolos e uma experiência vivida por Pedro. Pedro, né, o primeiro papa nosso, o primeiro líder dos cristãos. E Pedro, por ser judeu, vivia também uma experiência, podemos dizer, um tanto racista, um tanto de discriminação, de preconceito para com os pagãos. Tinha sido alvo também de preconceito, porque ele, sendo judeu, aceitou ser cristão, então era banido do judaísmo, mas não compreendeu isso e achava que devia também banir os outros. Aliás, esse processo de exclusão, de maldade, de discriminação, de racismo, é um processo de vida ainda muito presente na sociedade, no mundo inteiro, e para nós aqui o horror dessa escravização com o processo dos negros e negras trazidos de África, isso marcou profundamente, mas também com os índios, com os indígenas que aqui já viviam, foram também desprezados e até hoje ainda são massacrados, banidos de suas terras. Enfim, é sempre um processo doloroso que ainda provoca em cada um de nós uma revisão de vida, um outro olhar sobre a nossa existência. Pedro um dia foi procurado por pagãos, está lá no capítulo 10º do livro dos Atos dos Apóstolos, procurado por Cornélio, por alguns outros pagãos, porque queriam conhecer a fé cristã. E Pedro tinha como presente na sua mente de que essa concepção de Jesus, que Jesus trazia, era só para os judeus. E ele rejeitou. Um dia ele sobe para descansar, estava com fome, mas subiu para descansar e entrou em êxtase, e teve uma visão. E nessa visão o céu se abria e descia um grande lençol. E ele estava com fome, e nesse lençol estava toda espécie de animal. E ele ouvia a voz que dizia: pega, mata e come. Prepara para comer. E ele, como um bom judeu, dizia: não, não posso. Porque ele tinha coisas que ele não podia comer, que estavam dentro da sua cultura, dos seus costumes, de rejeitar isso ou aquilo. E, de novo, a voz dizia, e ele não. Depois, a voz disse para ele, não chame de impuro o que Deus purificou. E assim, por 3 vezes, a voz disse para ele, não chame de impuro o que Deus purificou. Para dizer, tudo que Deus fez é puro, é belo, está lá no livro do Gênesis, né? E Deus viu que tudo era bom, tudo era maravilhoso. Se tudo é maravilhoso, se todos os homens e mulheres são maravilhosos, por que que nós fazemos acepção de pessoas? Por que que nós fazemos discriminação? Por que que nós rejeitamos? Por que que nós escravizamos? Nessa quarta-feira tivemos uma experiência muito profunda. Esse mês com uma rainha e um rei, uma rainha do Congo e um rei de Angola, 2 experiências. Está escutando? Tá bem baixo, padre. Está escutando, não? Melhorou, não? No telefone.
Então, aí tive uma experiência com a rainha do Congo e o rei de Angola, dois reinos importantes para mostrar o quanto os negros e negras também constituem reinados e trazem também sua capacidade, sua inteligência, todos os dons especiais. E justamente a luta de Martin Luther King é a luta de todos os homens e mulheres que pensam numa sociedade inclusiva, sociedade capaz de acolher, de respeitar, de valorizar todas as pessoas, de dizer a todos os homens e mulheres que eles têm dignidade, devem ser respeitados a sua dignidade, no seu valor, na sua humanidade. A consciência humana, a consciência de cada homem e mulher deve ser uma consciência disponível a acolher a todos e todas, sem nenhum processo de discriminação, de rejeição, de misoginia, de LGBTfobia, enfim, de tantas outras formas de fobias e de maldades presentes em nosso mundo. Então, nós precisamos valorizar as pessoas e constituir uma consciência cada vez mais plena, de amor, de verdade. Então, assim como Pedro fez a experiência de descobrir que tudo que Deus fez era bom e positivo, sejamos também nós capazes de perceber e descobrir que há a beleza de Deus em tudo e em todos. E essa beleza deve ser valorizada, respeitada, e que não há cultura superior ou cultura inferior, que não há esse que é maior, esse que é melhor. Todos constituem a graça e o dom de Deus, o dom da misericórdia daquele que nos fez irmãos. Que sejamos irmãos, fraternos, respeitadores da dignidade, que a cor da pele nunca seja um instrumento para a rejeição, para abandono, que nenhum processo humano nos leve a abandonar ninguém, nem a discriminar, nem a matar ninguém. Que possamos sempre gerar vida, porque a consciência humana pede vida, e vida abundante para todos. Sejamos capazes de fazer essa vida valer. Deus abençoe, proteja. Viva Luther King, viva os negros e negras, viva o povo de Deus, viva os homens e mulheres que buscam a construção da paz e manter viva a chama da esperança. Amém, que assim seja. Muito grata por seus ensinamentos, Padre. Josi, vamos fechar com você, querida. Saudações de paz a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. E é tão honroso a gente poder falar de liberdade, liberdade da alma, liberdade da humanidade. E eu peguei um pouco do discurso do Sir Martin Luther King para fazer essa canção, né? Então ela está toda baseada nas palavras dele. Vamos cantar em nossos corações. A liberdade é a aurora feliz que rompe a escuridão. Nossos destinos estão conectados, assim como a nossa liberação. Então marchemos juntos, marchemos juntos, marchemos juntos. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Que todos sejamos criados iguais, que com fraternidade em paz. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Que o deserto da sejam oásis de perdão,
que sejamos julgados por caráter e coração. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, que as crianças possam dar as mãos como irmãs e como irmãos, que juntos veremos a revelação de Deus, de Deus. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Nutrimos desespero e esperança, ouvimos a discórdia em consonância, que ressoe a liberdade, que ressoe a liberdade, e que ressoe a liberdade. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Ai, Josi, que lindo! Que maneira linda da gente nós terminarmos esse encontro. Então, em 2 semanas a gente vai se encontrar de novo. O Rodolfo vai estar lá, longe na África, eu vou estar em Canudos e cada um nos seus lugares. É muito maravilhoso estarmos Estou me, juntos. estou me inscrevendo para carregar as malas para Canudos ou para a África, né? Ah, então pronto. Agradecer muito a cada um de vocês, agradecer a Luciana, a Juliana por todo o apoio. E Lu, a gente ainda está esperando por você, viu? Um beijo, gente. Um beijo grande.